História antiga da Palestina. A história da Palestina é uma jornada através dos séculos, marcada por conquistas, civilizações e transformações culturais. Conhecer as raízes históricas dessa terra é essencial para entender as bases do conflito contemporâneo entre Israel e Palestina. Desde tempos remotos, a Palestina foi um ponto de convergência de culturas, religiões e impérios, sendo habitada por diversos povos. E o centro de grande parte de sua importância reside na sua localização geográfica estratégica e no significado religioso que assumiu para as três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Neste vídeo, faremos uma análise detalhada da história antiga da Palestina, explorando desde os primeiros registros de habitação na região até o domínio romano. Este é um relato complexo, repleto de mudanças, conflitos e coexistências que moldaram o território e influenciam até hoje as disputas que presenciamos. A Palestina, uma pequena região situada no Oriente Médio, ocupa um território estratégico que conecta três continentes: Europa, Ásia e África. Esta posição geográfica fez da Palestina, desde os tempos mais antigos, uma encruzilhada de civilizações e rotas comerciais. A região também abriga a cidade de Jerusalém, que mais tarde se tornaria um ponto focal para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Para ilustrar sua importância estratégica, podemos comparar a Palestina a uma ponte entre grandes potências antigas, como o Egito ao sul e as civilizações da Mesopotâmia a leste. Controlar a Palestina significava controlar o comércio e as rotas militares entre esses impérios, tornando-a um território altamente cobiçado. Hoje, embora o contexto seja diferente, a localização da Palestina ainda desempenha um papel significativo nas dinâmicas regionais e globais. Primeiras civilizações e povos na Palestina. Os primeiros registros de habitação na Palestina remontam ao período da Idade do Bronze, 3300 a.C. a 1200 a.C. Durante este período, a região fazia parte de uma vasta rede de cidades-estado independentes que interagiam tanto cultural quanto economicamente com as civilizações ao redor, como os egípcios e os mesopotâmicos. As escavações arqueológicas indicam que algumas das primeiras cidades-estado importantes da região eram Jericó e Hazor. Jericó, em particular, é considerada a cidade mais antiga ainda existente, habitada há 11.000 anos. A cidade era um centro agrícola próspero, devido à sua localização próxima de fontes de água doce, uma característica rara e valiosa em uma região semiárida. Durante a Idade do Bronze, a Palestina estava sob forte influência egípcia. Os faraós do Egito controlavam grande parte da região, impondo tributos às cidades-estado locais. Isso duraria até o final do segundo milênio antes de Cristo, quando o domínio egípcio começou a enfraquecer e novos grupos começaram a migrar para a região. Os cananeus foram um dos primeiros povos a se estabelecer na região. Por volta do terceiro milênio antes de Cristo, eles estabeleceram uma série de cidades-estado e trouxeram uma cultura sofisticada, com desenvolvimento em áreas como a metalurgia, a cerâmica e a arquitetura. Os cananeus também tinham um sistema religioso complexo, adorando um panteão de deuses ligados à natureza e à fertilidade, com Baal sendo uma das divindades mais importantes. Culturalmente, os cananeus desempenharam um papel significativo na formação da identidade da Palestina, contribuindo para o desenvolvimento de uma identidade regional que, mais tarde, influenciaria tanto os hebreus quanto outros povos da região. É durante a Idade do Bronze que os relatos bíblicos situam a era dos patriarcas do judaísmo, como Abraão, Isaque e Jacó. De acordo com a Bíblia, Abraão teria migrado de Ur, na Mesopotâmia, para Canaã, Palestina, por orientação de Deus, embora não haja evidências arqueológicas definitivas que comprovem esses eventos. Eles são fundamentais para a tradição judaica e para a conexão dos hebreus com a terra de Canaã. Abraão é uma figura central não apenas no judaísmo, mas também no cristianismo e no islamismo, o que reforça a importância religiosa e simbólica da Palestina ao longo dos séculos. A promessa de Deus a Abraão, de que seus descendentes herdariam a terra de Canaã, é uma das narrativas fundamentais que justificam o vínculo entre o povo hebreu e essa região. De acordo com a tradição bíblica, os hebreus, descendentes de Abraão,
migraram para o Egito durante um período de fome e acabaram sendo escravizados pelos egípcios. O relato bíblico do Êxodo, liderado por Moisés, conta como os hebreus fugiram do Egito e vagaram pelo deserto antes de retornar à terra de Canaã. Após a chegada a Canaã, os hebreus passaram por um período conhecido como período dos juízes. Uma fase em que não havia uma monarquia centralizada, mas uma série de líderes locais, ou juízes, que guiavam as tribos hebraicas. Essa fase foi marcada por conflitos com os habitantes cananeus e outros povos da região, como os filisteus, um grupo originário da costa do Mediterrâneo que controlava partes da Palestina. A Era dos Reis e a formação do Reino de Israel. Por volta do século XI a.C., as tribos hebraicas decidiram unificar-se sob um rei para melhor resistir aos seus inimigos, particularmente os filisteus. O primeiro rei de Israel foi Saul, que governou em um período de transição, marcado por batalhas contínuas. Após a morte de Saul, Davi tornou-se o segundo rei de Israel. Davi é uma figura central na história antiga da Palestina e no judaísmo, pois é creditado pela unificação das tribos hebraicas e pela conquista de Jerusalém, transformando-a na capital do reino. Jerusalém, conhecida como Cidade de Davi, foi estabelecida como o centro político e espiritual do reino, uma importância que perdura até os dias atuais. Após Davi, seu filho Salomão assumiu o trono e é conhecido por construir o primeiro templo em Jerusalém, um dos momentos mais importantes da história antiga de Israel. O templo tornou-se o centro do culto judaico, abrigando a Arca da Aliança e servindo como um símbolo da presença de Deus entre os hebreus. Durante o reinado de Salomão, Israel atingiu seu auge em termos de poder e prosperidade, com extensas redes comerciais e diplomáticas. No entanto, após a morte de Salomão, o reino se dividiu. Após a morte de Salomão, por volta de 930 a.C., o Reino Unificado de Israel se dividiu em duas entidades separadas: o Reino de Israel, ao norte, e o Reino de Judá, ao sul. O Reino de Israel, com sua capital em Samaria, era politicamente mais poderoso, mas também mais vulnerável a invasões externas. O Reino de Judá, cuja capital permaneceu em Jerusalém, manteve-se mais coeso em torno da linhagem da casa de Davi. Essa divisão enfraqueceu os dois reinos e abriu caminho para invasões estrangeiras. O reino de Israel foi conquistado pelos assírios em 722 a.C., resultando na dispersão de suas tribos, conhecidas como as 10 tribos perdidas. O reino de Judá conseguiu sobreviver por mais tempo, mas eventualmente foi conquistado pelos babilônios em 586 a.C., resultando na destruição do primeiro templo e no exílio babilônico. A destruição de Jerusalém e do primeiro templo em 586 a.C. marcou um dos momentos mais traumáticos da história judaica antiga. Os babilônios, sob o comando do rei Nabucodonosor II, deportaram a elite judaica para a Babilônia. Esse evento, conhecido como o exílio babilônico, teve profundas consequências culturais e religiosas para o povo judeu. Durante o exílio, os judeus começaram a codificar suas tradições e histórias, o que eventualmente resultou na redação das primeiras versões dos textos bíblicos. O exílio também reforçou a ideia de que o templo era o centro da fé judaica e que o retorno a Jerusalém seria essencial para a renovação de sua identidade religiosa. Em 539 a.C., o Império Babilônico foi conquistado pelo Império Persa sob o rei Ciro o Grande. Ciro permitiu que os judeus exilados retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo, o que ficou conhecido como o Segundo Templo. Esse período, conhecido como o período persa, foi relativamente pacífico, e os judeus puderam reorganizar sua sociedade e práticas religiosas. O Segundo Templo tornou-se o centro da vida religiosa judaica e continuaria a desempenhar esse papel até sua destruição pelos romanos em 70 d.C. O domínio grego e romano. Em 332 a.C., Alexandre, o Grande, conquistou a Palestina como parte de sua campanha para expandir o Império Macedônico. A conquista de Alexandre trouxe a cultura helenística para a Palestina, influenciando tanto a arquitetura quanto a vida social e política da região. Embora a elite judaica adotasse muitos aspectos da cultura grega, a influência helenística também criou tensões dentro da sociedade judaica.
especialmente em relação às práticas religiosas. Após a morte de Alexandre, o império foi dividido entre seus generais, e a Palestina passou a ser controlada pelos Ptolomeus e, mais tarde, pelos Seleucidas. Sob o governo Seleucida, o rei Antíoco IV Epifânio tentou impor a cultura helenística de maneira mais agressiva, resultando na revolta dos Macabeus, 167 a.C., que culminou na criação do Reino Asmôneo, um breve período de independência judaica. Em 63 a.C., o general romano Pompeu conquistou a Palestina, incorporando-a ao Império Romano, embora os romanos permitissem que os judeus mantivessem certa autonomia religiosa. Eles controlavam firmemente a região. Durante esse período, o rei Herodes, que era de ascendência idumeia, foi nomeado rei pelos romanos. Herodes é conhecido por suas grandiosas construções, incluindo a expansão do Segundo Templo, mas também por sua brutalidade em reprimir qualquer dissidência. A crescente opressão romana, combinada com a insatisfação das camadas mais pobres da população judaica, levou à grande revolta judaica em 66 d.C., que resultou na destruição do Segundo Templo em 70 d.C. e no início da diáspora judaica.